Olá, meu nome é Lucas Vanzer, atualmente estou no oitavo período de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Lavras e sou membro do Núcleo de Estudos em Farmacologia Aplicada, UNEFARM. E juntos, a nossa equipe preparou uma revisão sistemática sobre modelos para avaliação da dor crônica em equinos. E para introduzir, as principais patologias que cursam com a dor crônica nesses animais são a osteoartrite e a laminite, que por muitas vezes podem levar à aposentadoria e à perda de bem-estar nesses animais, sendo que o reconhecimento e avaliação da dor são de extrema importância e, para isso, são utilizados modelos de avaliação da dor. Com isso, nosso objetivo foi realizar uma revisão sistemática para apresentar os modelos utilizados nos últimos 10 anos para avaliação da dor crônica em equinos. Com isso, foi feita uma pesquisa na base de dados PubMed, considerando as palavras-chave chronic pain e horse, com o indicador booleano AND, de forma que foram considerados apenas ensaios clínicos que foram realizados nos últimos 10 anos, isso é, entre 2011 e 2021. Dessa forma, foram encontrados 6 estudos, dos quais 2 foram excluídos por não abordarem o tema, e os 4 estudos restantes serão apresentados a seguir. O primeiro deles foi realizado por Guedes e seus associados em 2017, com a versão online publicada em 2016, e avaliou a inibição farmacológica da enzima epóxido hidrolase solúvel em cavalos com laminite severa. O método de avaliação da dor utilizado foi uma escala visual analógica que se baseia na frequência de levantamento dos membros. Então, o cavalo é observado durante 5 minutos e é medido a frequência com que o animal retira os membros do chão, o que é um comportamento muito comum no cavalo com laminite. A principal limitação aqui foi a ausência de um grupo controle. Esse outro estudo realizado por Guedes e seus associados, só que em 2012, avaliou o efeito do cloridato de ketamina sobre o efeito analgésico do cloridato de tramadol em cavalos com laminite. E o método de avaliação utilizado foi a mensuração do TNF-alfa, que é uma citocina que está relacionada com a dessensibilização de vias nociceptivas, estando relacionada com quadros de dores neuropáticas. Também foi realizado o teste de carga, que consiste em apoiar o cavalo sobre uma placa que mede a carga. O animal fica apoiado nessa placa com os membros anteriores e à medida a frequência com que ele descarrega o peso desses membros para os membros posteriores, de forma a aliviar a dor, o que é um comportamento também muito comum da laminite. As principais limitações foram que não foram levados em conta os fatores culminantes dessa laminite, não se sabe ao certo o tempo de duração, o que se sabe é que os cavalos estavam no processo há mais de um ano, e não se sabe ao certo o grau dessa laminite. Aqui tem um gráfico que mostra que no dia zero a frequência de descarregamento era bem alta, quando se iniciam os protocolos analgésicos essa frequência cai. Outro estudo aqui realizado por Kaiser avaliou a eficácia de um extrato exclusivo de mexilhão de lábios verdes, que é o Perna canalicus, em cavalos com osteoartrite de boleto. O método de avaliação foi uma escala da AEP que se baseia na palpação e na claudicação. Ela busca dar um nível ao animal de 0 a 4, sendo 0 sem claudicação e sem dor à palpação, e 4 o grau máximo de claudicação e de dor. Os autores não descreveram as limitações. Está aqui uma imagem que divide os animais nos grupos, mostrando que não tem nenhum animal com um grau 0 de claudicação ou de dor. Outro estudo que utilizou dessa mesma escala da AEP foi o estudo de Gutierrez Ribeiro de 2014, que avaliou o efeito da administração intrabursal de toxina botulínica tipo B. Os autores também não descrevem as limitações. Aqui tem alguns gráficos mostrando os cavalos, a divisão dos cavalos nos grupos, né? E com isso a gente conclui que o teste de carga e a escala visual analógica são utilizados para avaliação de cavalos com laminite, porque eles levam em consideração eventos que ocorrem nessa patologia, como a retirada do membro e o deslocamento do peso para o membro posterior. A mensuração do TNF-alfa, por ser uma citocina de dessensibilização de via nociceptiva, pode ser utilizada em quadros de dores neuropáticas. Já a avaliação da claudicação ela pode ser usada para qualquer reflexão que leve à dor nos membros dos equinos. Porém, deve ser considerado que o avaliador seja bem treinado para fazer esse procedimento, para fazer essa medição. Aqui as nossas referências. Obrigado pela atenção.